Bem-vindos ao nosso desafio número 5 de como nunca mais ficar sem ideias de conteúdo. Ana, como assim? Tem como nunca mais ficar sem ideia de conteúdo? Olha, desde quando eu comecei, eu nunca mais fiquei sem ideia. Porque eu uso uma estratégia simples, fácil, arroz com feijão. Sabe o arroz com feijão que eu falei na aula anterior que a gente precisa colocar em prática, mas a gente não coloca? Eu uso essa. Então, olha, pra você que tá aqui, parabéns, um brinde a você e eu sei que você vai ser sucesso. Bom, então vamos lá. Como nunca mais ficar sem ideias? A gente tem 3 temas aqui pra trabalhar hoje. Vai ser muito bom hoje, hein? Vai ser muito bom. Então pega papel e caneta, já me segue no Instagram, tira a nossa foto logo agora no começo da live e coloca assim, buscando novas estratégias pro meu perfil e pro seu perfil. Não deixe de me seguir aqui no YouTube, já ativa as notificações, deixa seu comentário, dá o seu like e olha, não deixe de acompanhar até o final do desafio número 15, hein? O número 15 ele vai ser ao vivo comigo, a gente vai conversar assim, ó, de frente com a Ana Paula, sabe? Vai ser tipo assim, de frente com a Ana Paula. Vamos lá então pro desafio número 5, que é como nunca mais ficar sem ideias. Eu vou falar alguns pontos que eu não fico sem ideia de jeito nenhum. Eu já me peguei dormindo e eu já acordei porque eu sonhei com uma ideia de conteúdo e aqui ó, gravei no celular, mesmo dormindo aqui eu gravei, eu tive uma ideia assim e tal, tarará, tarará, e aí eu vi no outro dia para poder transformar em conteúdo, para poder transformar ali num conteúdo legal. Primeiro que eu vou te passar algumas ferramentas, né, de pesquisa mesmo. Eu pesquiso nesses lugares, eu quero que você pesquise também, eu vou te explicar como que eu pesquiso. Vamos lá, eu uso o YouTube, o Pinterest, o ChatGPT e a Netflix. Eu já usei muito o Google no passado, mas com o ChatGPT hoje eu acho que é mais fácil a gente falar dele do que a gente falar do Google. Eu acho que o chat ele nos traz mais informação. Porém, o chat ele deixa as coisas muito genéricas e dá pra gente perceber logo de cara que o conteúdo ele é ChatGPT. Então tenham muito cuidado quando for fazer a pesquisa, porque o conteúdo ele precisa ter você, ele precisa estar com as suas palavras. O chat ele pode te dar a ideia, mas o que você entende, o que você precisa explicar, ele precisa ter a tua essência. Eu posso muito bem aqui tá falando algo para vocês que talvez o chat me deu, mas se eu não colocar a minha essência, se eu não colocar as palavras que eu quero, as minhas palavras comuns, vocês não vão entender nada e vão achar um negócio muito raso, muito chato. Porque o ChatGPT, ele tem umas palavras muito nada a ver, tipo transformação. Quando eu comecei a ver muito esse negócio, eu comecei até a pegar no meu dia a dia. Eu comecei a falar, caraca, quanta transformação eu posso te ajudar a fazer. Mas, cara, eu sei que é comum, mas pelo chat, falar tanta transformação, que eu acabei ficando meio que pirada, sabe? Então, genérico demais o chat. Mas, vamos lá. Eu gosto de assistir, vamos começar pela Netflix, de assistir algumas séries e filmes da Netflix, mas não são todos, eu pesquiso muito. Tem alguns filmes, por exemplo, na Netflix que eu gosto. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. A Netflix, ela tem muitas séries interessantes e documentários. Por exemplo, tem o Dilema das Redes Sociais, eu acho muito interessante, muito importante vocês assistirem, para vocês entenderem como que as redes sociais elas funcionam. Talvez vocês não tenham ideia, não tenham noção do que está por trás da tela. Você tá aqui, aí você deve imaginar assim, é só meu Instagram. Cara, assiste o Dilema das Redes Sociais, porque ele mostra muito mais. Sabe quando você fala assim, eu preciso comprar tal coisa, que aparece logo pra você depois a propaganda daquilo? Então, o Dilema das Redes Sociais explica exatamente sobre isso. Eu vou deixar para quem assistir esse desafio nome de 3 séries que eu já assisti para produzir conteúdo aqui embaixo, tá bom? Mas é muito interessante vocês assistirem, por exemplo, sobre a Amazon. Lá tem falando sobre a Amazon. Lá tem falando documentários de pessoas que eu acho que faz muito sentido para vocês poderem entender como que funciona. Ana, como que você pega o fluxo do que tá lá? Eu absorvo apenas as palavras-chave. Como que seriam as palavras-chave? Eu anoto as palavras-chave que eles mais falam, que eles mais explicam, que mais chamam a minha atenção. Por exemplo, se eles falam algo do tipo assim, as pessoas estão ficando doentes por causa das redes sociais. Então, eu vou anotar essa frase,
eu chamo de headline, mas você pode chamar de frase. Então eu anoto essa frase e com essa frase eu crio um conteúdo. Com essa frase eu começo a pensar, as pessoas estão doentes por causa de rede social e não sei o quê. Em vez de eu colocar isso, eu posso colocar, por exemplo, você está consumindo muito conteúdo doentio. Porque justamente eu posso explicar a forma errada que ela está consumindo conteúdo. O conteúdo que ela está consumindo é tão ruim, é tão doentio, que ela não consegue passar para o próximo nível, entende? Então eu tirei essa frase e transformei num conteúdo para mim. Outro lugar também que eu gosto muito de criar conteúdo, que eu gosto muito de pesquisar conteúdo, outro lugar que eu gosto muito de pesquisar conteúdo é no YouTube. Então eu pesquiso bastante. Por exemplo, o meu cliente, ele trabalha com Botox. Aí eu vou lá e escrevo Botox. Eu pego os assuntos mais engajados, que tem acima de 10 mil, 20 mil. Tem assunto até de 1 milhão de visualizações. Então eu pego esse material do Botox e eu transformo para o conteúdo do meu cliente que também trabalha com Botox. Outra plataforma muito boa, por exemplo, eu vou fazer isso aqui para vocês verem. O TikTok. Eu coloco aqui o nome Story Make na barra do TikTok. Ó, coloquei o nome Story Make na barra do TikTok. Aí apareceu aqui vários conteúdos de 5 mil, 1.000, 700, 800. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar os tipos de conteúdo mais engajado. Achei um de 20 mil. O de 20 mil é o quê? Por que contratar um Story Make para sua festa de casamento? Esse é um conteúdo, pelo que o TikTok tá me mostrando, que ele converte bastante, que ele viraliza, que ele traz novos seguidores, que ele é bem engajado. Então, se ela tá fazendo esse tipo de conteúdo, eu posso transformar ele pro meu perfil. Por exemplo, aqui ela começa com: por que contratar um Story Make para sua festa de casamento? Por exemplo, por que comprar um look novo para esse final de semana? Percebe que eu adaptei o que ela falou para outro nicho? Por exemplo, do Botox. Por que fazer Botox ainda esse mês de janeiro? Olha como eu já mudei ainda mais. Vamos lá, outro. Por que comprar uma lingerie para usar ainda hoje à noite? Aí você coloca os motivos que a pessoa precisa comprar aquilo, consumir aquilo. Aquilo vai fazer com que gere um pouco de conexão com a sua audiência, pode vender esse tipo de conteúdo, ele pode vender e ainda cresce o seu perfil porque você mostrou algo para ele. Tá, aí tem também o Pinterest que eu uso e tem o ChatGPT. Esses 4 eu ainda utilizo bastante, tá? O ChatGPT, o que eu gosto de fazer, tá? Eu escrevo aqui, por exemplo, com 3 motivos para as pessoas fazerem Botox. Eu, como especialista de rede social, eu vou colocar algo que chame a atenção da audiência, mas a minha cliente, ela precisa provar, porque quem sabe do assunto é ela, tá? Então, por mais que o chat me dê algumas informações dos motivos que a pessoa precisa fazer um Botox, eu passo para minha cliente aprovar, para ela ver se faz sentido ou não para ela. Como eu falei, o ChatGPT, ele pode ser muito genérico, em vez de te ajudar, ele pode te atrapalhar. Então tem que saber fazer as palavras certas, tem que saber falar com o ChatGPT, tem que até agradecer o ChatGPT, porque senão, em vez de te ajudar a criar algo, ele vai fazer você ser apenas uma pessoa que usa o ChatGPT. Eu prefiro fazer correções no ChatGPT dos textos que eu faço, que às vezes na pressa a gente acaba deixando uma vírgula, deixando um ponto, deixando uma falta de acento. Isso já aconteceu muito comigo, principalmente quando eu não usava óculos, minha irmã, que eu nem enxergava as cores direito, eu escrevia muito errado. Agora, graças a Deus, já melhorei depois que eu comecei a usar óculos. Mas se você não tiver cuidado, o ChatGPT, ele escreve umas coisas pra você muito nada a ver. Tem conteúdo que eu olho às vezes no Instagram e eu falo assim, caraca, ele usou o ChatGPT. Porque eu já sei as palavras que ele fala. Ele nem pra comprar o pago, ele serviu, porque as palavras ficou tão genérica, a frase ficou tão assim, uma montagem tão nada a ver, que a gente sabe que é do ChatGPT. Então, muito cuidado quando você for usar essa ferramenta. Mas, sim, eu gosto de usar o ChatGPT, eu peço ideias para ele. Eu peço ideias. Chat, hoje eu tô cansada, ainda bem que hoje a gente tem esse formato, né? Então a gente pode colocar, chat, hoje eu tô cansada, eu queria criar um conteúdo assim e tal, mas eu tô sem ideia para criar esse tipo de conteúdo, como é que eu posso fazer? E ele vai te ajudar. Eu também gosto, mesmo independente do lugar que eu esteja, na roda que eu esteja, eu gosto de estar escutando as pessoas. Eu falo menos e escuto mais, e dependendo do que ela vai falando, eu tenho um grupo comigo mesmo, acho que todo mundo tem isso, e eu vou anotando pontos, porque às vezes tem uma reclamando e tem uma falando coisas positivas. Então eu pego o que ambas estão falando e eu tento transformar como conteúdo para o meu perfil. Aí você deve pensar assim, meu Deus, mas nada a ver, como é que faz isso? Aí é onde agora não é questão de inteligência. Ah, você é mais inteligente, você é menos inteligente. Não é sobre isso. É sobre você saber ouvir, é sobre você absorver
as coisas boas e sobre você pensar como que eu vou construir algo em cima disso. Quando as pessoas, elas vão escrever um livro, elas escrevem do jeito delas, mas sempre tem a pessoa, o redator, alguém assim, que ele vai fazer aquela revisão e vai mudar as palavras. Então é exatamente isso que você vai fazer. Você vai escutar histórias, você vai absorver, você vai anotar, mas você vai transformar em uma venda. Vamos supor que eu tô lá num evento, eu participo muito de evento, né? E aí eu tenho muitas anotações no meu bloco de nota, inclusive. Esses dias eu esvaziei um pouco meu bloco de notas, porque já tinha coisa que não fazia mais sentido. E aí eu tava participando de um evento onde a mulher falou de como que ela faz para fechar contratos de palestras a 50 mil reais. E aí eu lembrei que eu nunca mais tinha feito esse tipo de conteúdo no meu perfil. Como que eu faço para fechar contratos de 3 mil reais como social media? Então eu peguei alguns pontos chaves que ela falou, algumas palavras que ela falou de diferente que eu basicamente nunca tinha escutado. Anotei como se fosse o chat GPT. Anotei, fiz ali o conteúdo na hora, corrigi no chat e já coloquei para poder pegar e eu criar um conteúdo e postar na minha rede social. Então, basicamente, você ter ideias é sempre no lugar onde você está. Como ter ideia de conteúdo? No lugar que você está, aonde você for assistir, tudo que você for fazer. Por exemplo, a minha mãe, ela é enfermeira. E aí, a gente foi pra lá esse final de ano. E aí, a gente tava almoçando na mesa e tal. Aí, ela olhou assim pro meu esposo e falou: nossa, que veia boa de aplicar uma injeção. Ou seja, ela tem tanto assim a visão, ela tem tanto assim o pensamento, ela já estudou tanto, ela já entendeu tanto sobre o assunto que ela domina, que é a enfermagem, que ela olha para a pessoa e ela quer falar para a pessoa que a veia dela é boa para aplicar uma injeção. Outro ponto também, quando eu não era social media, que o Sérgio, o meu esposo, ele era design, eu comecei a olhar as coisas de design que as pessoas faziam e eu colocava defeito em algumas coisas. Quando a gente vai no supermercado, por exemplo, é muito engraçado, que a gente olha as coisas e a gente fala assim, caraca, que rótulo bonito, olha esse azeite, não sei o que, a gente já trouxe, inclusive, acho que foi uma margarina, se eu não estiver enganada, por causa do rótulo. Eu sei que é loucura, mas a gente trouxe por causa do rótulo, a gente queria ter aquele rótulo na nossa casa, a gente achou que o design dele, a diagramação dele, o jeito que ele ficava diferente na nossa mesa fazia sentido. Olha só, a pessoa que fez isso, ela gerou conexão e ela vendeu pra gente, sem ela saber. Percebe que todos os detalhes que você vai fazer, você precisa pensar intencionalmente para poder vender o seu produto? É exatamente isso que acontece aqui também na sua rede social. Você como social media ou você como produtor de conteúdo. Você como social media, você tem que olhar para tudo e ver algo para fazer. Lembra que eu dei o exemplo nas nossas aulas passadas sobre vender uma xícara? Lembra que eu acabei de dar o exemplo da lingerie? Então são coisas como essa que você precisa pensar. Como que eu gostaria que as pessoas me vendessem algo? Como que você gostaria de ser tratada? Você gostaria de ser tratada, oi fulano, bom dia? Ou você gostaria de ser tratada, oi fulano, seja muito bem-vindo à nossa loja. Olha, você aceita uma água, um café? Fica à vontade. Aqui nós temos looks de todos os jeitos. Para quem gosta de vestido curto, para quem gosta de vestido longo, de bermuda, de calça, qualquer estilo que você quiser, tem aqui na nossa loja. Você tem algo em mente que você procura hoje? Percebe que você já falou com a saúde? E isso, detalhe, isso que eu falei aqui agora, ele precisa ser transmitido até no conteúdo que você faz da sua rede social. Eu sou social media, por exemplo. Eu não vou começar o meu vídeo da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu tenho um monte de cliente para atender. Hoje eu tenho não sei o quê. Não. Agora eu criei um movimento aqui de manhã cedo, eu crio os meus vlogs. Não sei se vocês já perceberam, mas isso é uma estratégia. O meu primeiro stories é vlog, o meu segundo stories é algo intencionalmente aqui de casa mesmo que eu tô fazendo, mas o meu terceiro e o quarto é algo que eu preciso falar pra minha audiência sobre o meu conteúdo, sobre o desafio, sobre pra quem quer ser social media, sobre pra quem tá desempregado. Eu falo um assunto específico. E o quinto stories é um feedback de um cliente, de um aluno, pra eu poder fazer o CTA e pronto. Aí eu posso ficar sem postar tarde, posso ficar sem postar à noite, ou à noite eu posto alguma coisa e tal, mas não necessariamente eu preciso postar. E aí, para não ficar muito chato, muito cansativo, entre quarta e quinta, por exemplo, o que foi que eu fiz? Eu postei
a minha rotina, eu postei algo que eu iria fazer e um feedback e postei finalizando, eu vou passar o dia gravando. Foi isso que eu quis transmitir através das minhas redes sociais, sem CTA, porque no meu nicho, no meu perfil, se eu ficar falando toda hora, compra, 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 as pessoas não vão comprar de mim. Elas vão enjoar de tanto ficar me oferecendo. Mas se eu tiver uma loja, não. É totalmente diferente. Eu posso vender o meu produto todos os dias, as pessoas já entendem isso, tá bom? Então, recapitulando, essas são as redes que eu procuro para poder não ficar sem ideia. Eu anoto tudo no banco de dados, que é o meu bloco de notas. Eu anotando lá, eu consigo ter conteúdo infinitamente. Vou só melhorando ali um pouco no chat, eu vou olhando a minha concorrência, que é muito importante a gente olhar a nossa concorrência. Eu olho no TikTok, eu vejo qual é o conteúdo mais engajado e eu acabo transmitindo isso pro meu perfil. Deixa eu falar uma coisa para você, Ana Paula, você tá copiando e colando? Eu não tô copiando e colando. Eu estou me inspirando. E eu vou te falar uma coisa, muitos influenciadores que você segue, que produz conteúdo, faz a mesma coisa. Por isso que eles estão viralizando. Porque eles pegam um conteúdo que viralizou lá na gringa, eles transformam pro conteúdo português e viraliza aqui porque é inédito. Então você pode fazer a mesma coisa. Vai lá na lupa do TikTok, vai lá na lupa do YouTube, coloca o assunto que você quer, que tá mais engajado no momento e cria um conteúdo melhorando ele pra você. Tenha uma ideia. Em vez de você ficar aqui, ó, passando um monte de vídeo pra assistir, um monte de coisa, não tem ideia nenhuma. Acaba 2, 3 horas aqui, não tive ideia nenhuma. Faz isso que eu tô te falando. Assiste vídeo, assiste Netflix, uma série, um filme e faz um conteúdo baseado naquele seu entendimento. Uma redação do Enem, que eles te sugerem o tema. Você não tem que escrever algo. Criar conteúdo é a mesma coisa. É você assistir algo, entender e transcrever. Mas você escrever de um jeito que as pessoas vão querer ler o conteúdo. Combinado? Esse conteúdo foi bom, vai? Foi muito bom. Dá like, 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 like. Olha, muito obrigada pela nossa aula de hoje. Foi muito boa. Nosso desafio. Não, pera! Tem o desafio! Não podia esquecer do desafio. O desafio de hoje que eu vou dar pra vocês é que vocês criem um conteúdo, uma ideia de conteúdo no bloco de notas de vocês. Cria esse conteúdo no bloco de notas e me manda no meu privado que eu quero te ajudar a melhorar esse conteúdo. E juntos a gente vai pegar e vai melhorar esse conteúdo e vai transformar ele num conteúdo que conecta, que vende e que traz mais pessoas pro seu perfil. Combinado? Então, muito obrigada e até o desafio número 6. Tchau, tchau!